10 cavalos mais bonitos do mundo. O cavalo sempre foi um dos animais mais belos do mundo. Seu porte inspirou pureza, honestidade e virilidade. Ao longo da história, o cavalo acompanhou o ser humano em suas tarefas diárias e, sobretudo, em suas maiores aventuras. Vamos ver alguns dos mais belos cavalos que existem, seja por causa de suas cores incomuns, suas manchas ou suas crinas. Número 10. Cavalos Acautec dourados. Conhecido como o cavalo de ouro, com uma pele incrível e brilhante que parece ser metálico sob o reflexo do sol, o Acautec é o emblema nacional do país Turcomenistão. Os cavalos desta raça possuem um corpo longo e nele eles enfatizam suas extremidades fortes mas finas. Sua musculatura em geral não é muito volumosa, mas é suficientemente densa para garantir a força necessária ao animal. Os cientistas descobriram que esse brilho é devido ao fato de que as proteínas que esses cavalos têm em seus cabelos estão dispostas de tal forma que faz a luz refratar nelas como se fosse metálica. Esta bela raça é conhecida pelo brilho de sua pele. Eles têm aquele incrível tom dourado que lhes dá o gene creme. Na China eles são conhecidos como cavalos do céu. Há também preto, marrom ou pérola, que para o mesmo efeito se assemelham a uma joia esculpida em prata. Número 9. Cavalos Knabestrupper. Acredita-se que tenha se originado na pré-história, com os cavalos malhados da Espanha e o Knabestrupper, uma das raças mais antigas registradas na Europa. Fundada no ano de 1812, os Knabestruppers começaram a se reconhecer como o resultado da compra de um simples cobertor por um açougueiro dinamarquês chamado Flaeb que começou a criar. Na década de 1870, a continuação da raça foi severamente ameaçada, pois havia um número limitado de Knabestruppers. Então, em 1891, em um incêndio nos estábulos da família Lund, 22 de seus melhores cavalos morreram. Em 1900, o número e a qualidade dos cavalos desta raça haviam declinado notavelmente. No entanto, as pessoas que apoiavam os cavalos Knabestrupper continuaram as lutas pela sobrevivência da raça e em 1947 começaram a restabelecer a corrida. Número 8. Cavalos ciganos. Tem suas origens em um grupo de ciganos que criou este tipo de cavalos. Foi importado dos Estados Unidos aproximadamente em 1966. Não foi até 2004 quando foi considerado uma raça e registrado no programa Aldridge da Federação de Adestramento. Acabou por ser um tipo de cavalo muito atraente, de forte aparência e passo seguro, graças ao seu baixo temperamento e versatilidade. Tem sido capaz de ser criado para muitos propósitos na extensão de toda a Europa. Sua pelagem é reconhecida pela grande beleza que mostra nas cores preto e branco, sendo um dos exemplares mais maravilhosos do mundo. Em relação às suas características físicas, é um tipo de equino que possui um tórax amplo a olho nu, notável pela sua grandeza e pelo pelo que os rodeia. Seu pescoço é de aparência forte e nele está a cabeça fina, a juba e a cauda são bastante compridas e fluídas, e a isso devemos acrescentar seu cabelo reto e sedoso. Número 7. Cavalos Floresta Negra. É uma raça equina da Alemanha. Esta raça tem um temperamento de sangue frio, conhecido por sua alta taxa de fertilidade e longa vida. De aparência semelhante aos cavalos Afflinger ou Noriker, o cavalo da Floresta Negra é ideal para climas implacáveis das terras altas. A raça foi padronizada em 1896 e cavalo da Floresta Negra foi infundido com sangue do cavalo belga de tiro para aumentar seu tamanho. Uma raça que é caracterizada por ser pequenos cavalos e de alta resistência. É por isso que é uma raça muito boa para o tiro. Sua beleza é incomparável, com um rabo e uma juba que complementam perfeitamente seu pelo brilhante. Tem os fios mais longos e mais luxuosos de cabelo loiro que o tornam muito mais bonito. Número 6. Cavalos Pinto. Foram os Redskins que começaram a criá-los enquanto tentavam criar uma nova raça de cavalos, misturando raças selvagens de cavalos americanos com cavalos espanhóis tradicionais.
Desde o início do século XX são levantados de forma controlada por criadores especializados, sendo o aspecto que procura uma espécie de mistura entre o sangue puro inglês e cavalos árabes. Os cavalos pinto são uma raça que até hoje continua a se conformar e que não é reconhecida no mundo como tal, embora tenham sido obtidos grandes espécimes. Esses cavalos hoje em dia são morfologicamente, mas também em caráter, muito semelhantes aos famosos e valorizados cavalos árabes. Não tem uma cor específica, mas o que eles fazem coincidir é que é sobre cavalos que têm uma espécie de manchas em suas peles. Suas diferentes cores aparecem na forma de grandes manchas. Entre as cores que mais aparecem neste tipo de cavalos, incluem-se o castanho, preto, branco, cinzento e mourisco. Número 5. Cavalos islandeses. É a única raça equina nativa na Islândia, embora tenha se espalhado para muitas partes do mundo. Acredita-se que tenha descendentes de pôneis escandinavos entre os séculos IX e X. Devido ao seu isolamento na ilha, este cavalo adaptou-se muito bem às condições extremas a que está sujeito. Apesar de ser pequeno, é considerado um cavalo propriamente dito, muito forte e resistente e sofre poucas doenças. De acordo com o governo islandês, nenhum cavalo é autorizado a entrar no país, para evitar doenças e preservar a pureza da raça. Se um cavalo tem que ir para o exterior para competir ou por qualquer outro motivo, ele não pode voltar para o país. Eles também são muito carinhosos e calmos. Em 1780 houve uma erupção do vulcão Laki, que acabou com a vida de quase metade da população desses cavalos. Número 4. Cavalos de Falabella. Não é pônei, embora pareça, é um cavalo muito popular de tamanho menor, que possui as mesmas qualidades dos cavalos maiores e é reconhecido internacionalmente. Os Falabella são originários da fazenda Recreio de Roca, na Argentina. Geralmente esses cavalos podem ser usados para enganchar e principalmente como animais de estimação. Sua origem provém do pônei de Shetland, sendo seus antepassados o sangue puro. É o resultado de um melhoramento dirigido por meio de cruzes dos animais mais pequenos, posteriormente mediante um rigoroso processo de seleção. Ao longo dos anos, esta corrida de cavalos em miniatura passou por vários processos, criados na Inglaterra e exportados para os Estados Unidos, onde gozam de grande popularidade. Suas extraordinárias características genéticas permitem sua reprodução natural, reproduzindo cavalos com as mesmas qualidades de seus irmãos mais velhos. Além de ser rústico por natureza, permite que eles tenham um instinto de sobrevivência nas condições climáticas mais severas, o que o torna um cavalo que tem mais recursos para sobreviver do que qualquer outro cavalo normal. Número 3. Cavalos de Frisão. Sem dúvida, esta classe de cavalos, também popularmente conhecida como cavalos frísios, é um dos mais espetaculares e mais imponentes a olho nu. Tais circunstâncias levaram-no a crescer em popularidade entre criadores e amantes de cavalos. O nome deste cavalo refere-se à área em que surgiu, a região da Frísia, localizada no norte da Holanda, embora também ocupe certas áreas do norte da Alemanha. Por volta de 150 d.C., os cavalos da Frísia começaram a quebrar em força e seus descendentes foram destinados, principalmente, a contribuir com cópias para as diferentes missões de guerra. Gradualmente, os avanços tecnológicos foram os gatilhos que levaram os cavalos, neste caso os frísios, a abandonarem progressivamente o trabalho nas guerras. Com o passar dos anos, o cavalo frísio deixou o campo de batalha e envolveu-se no estilo de vida aristocrático da época. Número 2. Cavalos Percheron. Esta raça originou-se na província de La Perche, na Normândia, na França, daí a origem de seu nome, vem do cavalo árabe, no momento em que foi usado principalmente para o trabalho de campo. Ele tem capacetes e duros com os quais consegue viajar grandes distâncias. Também tem poucas barbas. São cavalos que se adaptam às condições climáticas de qualquer lugar. Uma das características mais marcantes deste equino é a sua cabeça, que é muito alongada, elegante e distinta, estende-se entre os olhos e tem orelhas pequenas e móveis que se inclinam ligeiramente para a frente.
Estes cavalos, além de serem utilizados principalmente para a prática de tiro, são utilizados para o transporte, pois podem movimentar carros com até 25 pessoas e percorrer 60 km diários. A espécie de cavalo Percheron divide-se em dois tipos. Os maiores, que possuem uma maior força e resistência, são utilizados para o tiro pesado. O segundo grupo inclui os menores exemplares e um pouco menores do que aqueles mencionados anteriormente em termos de suas dimensões, então eles são usados para o rascunho menor. Número 1. Cavalos de leopardo. Casacos de leopardo são causados por um complexo genético chamado o mesmo nome, muitas vezes têm manchas, mas a natureza e distribuição destes são diferentes das casacas pintadas. Este tipo de casacos de leopardo também são chamados de tígrados. Outras características que podemos mencionar é que eles têm pele sardenta, especialmente visível no focinho, ao redor dos olhos e virilha. Os casacos são sensivelmente simétricos, isto é, o cavalo visto do lado mostra pontos semelhantes em cada parte. Deve-se notar que os olhos são parcialmente brancos e os cascos com listas verticais escuras e claras. Por sua vez, o número de manchas, seu tamanho e sua localização no corpo podem mudar ao longo dos anos, semelhante aos cães dálmatas. Avanços em alguns estudos permitiram uma classificação mais apropriada, esta baseada no exterior, mas mais de acordo com a genética, heterozigotos e homozigotos. Em ambos os casos, os casacos podem variar de quase o pelo escuro base, sem pelos brancos adicionados, a um pelo quase branco do todo.